porque o empresário Flávio Rocha passou a ser tratado como pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo, em meio à intensificação das articulações políticas da legenda. A confirmação foi feita pelo presidente estadual do partido, nosso ex-colega aqui de 96 FM, Renato Cunha Lima. Ele, segundo o Renato, o nome de Flávio já integra de forma clara o cenário eleitoral de 2026, mesmo sem anúncio oficial da candidatura. Ele disse também que o movimento político envolve articulações simultâneas no RN em Brasília, com construção de alianças ainda em andamento. O dirigente destacou que o nome do empresário já é considerado internamente como opção real para o Senado, embora ainda não apareça nas pesquisas eleitorais divulgadas. Em relação aos cenários políticos, Renato avaliou como improvável uma composição com o grupo de Alisson Bezerra, mas afirmou que há diálogo com outras frentes, incluindo o entorno do ex-prefeito Álvaro Dias. Renato já dizia isso aqui nos bastidores quando esteve com a gente no programa. Ele não afirmou, mas ele já dizia que havia esse movimento. O que vocês acham? Vocês acham que ainda tem espaço para Flávio Rocha nessa campanha no entorno de Álvaro Dias? Álvaro Dias tem dois pré-candidatos claríssimos. De um lado, um que quer renovar o seu mandato, do outro, alguém que é considerado um bolsonarista raiz. Eu me refiro ao Coronel Hélio. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Porque a gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando de um empresário que já foi deputado federal e que tem investimentos imensos no Rio Grande do Norte, tem uma história relativa ao Rio Grande do Norte, a sua família tem uma história relativa ao Rio Grande do Norte. Eu quero a opinião de vocês. Hélio pode cair, na opinião de vocês? Hélio, ele foi uma candidatura que veio dele, né? Um projeto pessoal que foi colocado como um projeto partidário. Entendo e não desmereço em momento nenhum tanto a fidelidade de Hélio como o trabalho dele dentro do Partido Liberal, né? Do PL. Você vê toda essa situação, ele se planejou, ele se preparou dentro do partido para ele, mas faltou uma coisa, né? Ir às ruas e ter esse retorno, ter uma candidatura que partisse realmente das pessoas. Ele está dentro da bolha dele, lá dentro da bolha do PL, ele está bem dentro da bolha dele, ele é querido, ele é amado, ele é competente, mas fora dessa bolha, como é que está essa situação de Hélio? Como é que vai ser Hélio? Como é que vai ser a aceitação de Hélio por todo o estado? Como é que é essa envergadura de Hélio? E eu estou falando de Hélio porque Stevenson já é uma figura batida, a gente já sabe a situação de Stevenson. Hoje, na fotografia atual, com as pesquisas atuais, Stevenson está muito bem. Flávio Rocha, ele surge com um nome que não é novidade nenhuma para o estado do Rio Grande do Norte, mas ele chega com um peso, né? Um peso nacionalmente falando, um peso financeiramente falando, né? Alguém que não precisa da política para se manter, alguém que chegaria para somar. E quando a gente olha para empreendedorismo, quando a gente olha para desenvolvimento, qual é a empresa maior que a gente tem dentro do estado do Rio Grande do Norte? A empresa que não saiu do estado, mesmo com tantas dificuldades, conseguiu se manter aqui. Se eu não estiver enganado, eles trouxeram a produção que era no Ceará, trouxeram de volta para o estado do Rio Grande do Norte. É uma empresa, ele vem de uma situação do pai dele, a crença do pai dele no estado do Rio Grande do Norte, é uma realidade e ele continua com essas coisas. Quando a gente olha para a questão de condição, de capacidade de desenvolvimento, de capacidade de produção, tirando a capacidade política, tirando as questões de votação, de envergadura, de todas essas outras, Flávio surge como um nome muito bom. Como isso é desenhado dentro de um partido, porque só existem 2 vagas e naturalmente a gente se espera por 2 candidatos, né? Essa terceira via de Flávio, ela pode ser sim uma terceira via de quem pensa uma economia mais liberal, uma terceira via de quem não simpatiza com extremos, né? A extrema representada pelo PL, o extremo representado pelos candidatos de Cadu, os candidatos de Fátima. Quem tem esse viés mais de abertura, Flávio surge sim como uma grande possibilidade e um voto, se falando de consciência mesmo, um voto de olhar e dizer assim, você tem projeto para cá, né? Porque o Novo, diferentemente de muitos partidos, o Novo, a gente vê isso no Novo, vê no Missão com Renan Santos, ver projetos sendo apresentados. Porque o que a gente está vendo diante de outros partidos são só discussões e vou sentar aqui porque aqui nesse partido eu tenho mais condição de ser eleito. A gente percebe que as coisas não são voltadas nem para pensamento nem para ideologia, e sim na possibilidade de eleição. BA vai comentar, mas antes tem hora certa. Hora certa 96. Oferecimento Isenta Prime. Isenção de imposto de renda é na Isenta Prime, representada por Rosana Carneiro, que trabalha sério e com toda a segurança. Isenta Prime fica na Prudente de Moraes, 1727, e o fone é o 99989-1741.
São 12h33. Bruno Araújo, seu comentário sobre Flávio Rocha no jogo. Detalhe importante que ser lembrado, até o presente momento, o ex-CEO da Riachuelo, empresário que faz parte do conselho do Grupo Riachuelo, Flávio Rocha, nunca deu nenhuma declaração. Verdade. Isso é um ponto. Quem está falando agora em nome dele é o presidente do Novo, nosso amigo Renato Cunha Lima, que ontem deu essa declaração lá na 98. Bruno Araújo. Olha, Flávio Rocha tem chance? Chance todo mundo tem. Mas para ter chance precisa estar na disputa. Precisa confirmar minimamente a pré-candidatura. E assim, confirmar a pré-candidatura não é nem pré-requisito, tá? Precisa registrar lá no período da convenção partidária e ser liberado pelo partido para concorrer pela legenda. Ponto. Ele está num partido que, pelo menos até aqui, não tem uma associação direta com nenhum dos candidatos e ele pode sim concorrer com uma candidatura independente. Ele simplesmente, o Novo pode propor essa candidatura e pronto. Agora, eu queria ponderar algumas questões. A primeira delas, eu não entendo como o projeto de Hélio como um projeto pessoal. Eu acho que é reduzir a construção que foi feita por Coronel Hélio ao longo do tempo no partido. Ele está no PL há muito tempo. Ele é um dos integrantes partícipes do PL que contribuiu diretamente para a construção do partido aqui no estado. Então, tratar como pessoal a candidatura de Hélio de forma intencional ou não, diminuir a trajetória dele dentro do partido e a contribuição dada. E outra, ele não é candidato de si mesmo. Rogério Marinho é o avalista da candidatura de Hélio. Rogério Marinho é o principal articulador, ou um dos principais articuladores do PL no país. Então ele não está só. E ele tem votos que estão sendo apontados, ou intenções de votos que estão sendo apontadas nas pesquisas. Eu tenho zero procuração para defender a candidatura de Hélio, não tenho simpatia pelas ideias defendidas por ele, mas eu não posso negar que ele é um integrante de um partido, ele representa as ideias desse partido. E isso não pode ser deixado de lado, única e exclusivamente pelo fato de que aparece uma opção que alguns entendem como melhor. E preterir alguém que participou da construção do partido no momento em que essa candidatura já estava encaminhada para ser realizada. Então, sinceramente, eu não desqualifico em nada a candidatura de Flávio Rocha. Ele é um brasileiro, ele é um norte rio-grandense, ele tem legitimidade para disputar as eleições. Mas, cá para nós, Coronel Hélio, ele é um homem de partido e o partido tem que ter respeito por ele. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Zé Alves, terceiro neto, que está acompanhando. Stefano Antunes, do Grupo Escopo, também acompanhando a gente. Um abraço, querido. E aí, como diria nosso querido Enio Cinedino, recebi a mensagem aqui de um suricato que tem trânsito, entende de política. Olha o que ele disse, olha, jogo aberto para o Senado. Nem Stevenson garantido. É verdade. Paralisou o crescimento, tanto ele como o Zenaide. E jogo aberto, segundo as pesquisas. Eu também acho. É o que o suricato tá me dizendo. E é por isso que tem tanta gente entrando no jogo. E isso, as pessoas estão percebendo que há flancos para percorrer. São 2 vagas. E como diria Darcy Ribeiro, que foi um dos fundadores do PDT, um senador, Darcy, uma Brizola, figura. Um nome grande também do partido. O Senado é o céu. E é pra lá que todos querem. É por isso que tem tanto candidato. Quem não gosta? 8 aninhos, meu amigo. Agora, ó, tem um breaking news aqui, viu, gente? Eu li essa notícia hoje pela manhã.